Opa, beleza. Fala aí, cambadinha, como é que vocês estão? Foi mal aí, eu dei uma sumida legal, não falei nada, dei ghost sem se importar com sentimentos alheios. Mas o que aconteceu é que eu fui diagnosticado com hérnia, e aí eu não tava muito na vibe de gravar, valeu? Isso me impediria de editar alguma coisa? É óbvio que não. Tanto que eu até tentei fazer um vídeo de Tengoku, mas aí ele corrompeu, bateu o burnout, tudo somado aqui e resultou nesse mês de ausência. Que pra falar a verdade não mudou tanto assim, porque eu tava quase já fazendo isso mesmo. Mas tem uma coisa que me deixou muito feliz, cara. Olha só, maluco, tem Tamagotchi no Opera agora, velho. Beleza, agora vamos começar essa bosta maravilhosa que é um esterco tão bom que dá pra fazer até tijolo. A gente começa o episódio com o nosso prota preso por ter feito uma coisa que a gente vai fingir que ainda não sabe, enquanto o nosso homem lindo, maravilhoso, gostoso, Satoru Gojo diz pra ele que a execução dele já foi marcada. Nosso prota é bem brincalhão, mas infelizmente ele gosta de umas paradas meio de ocultismo. Não fica mexendo nessas macumbas aí não, pô, o vovô disse que não pode. Nosso prota tá no clube de ocultismo, então chega o presidente dos alunos falando que eles vão ter que fechar o clube deles porque eles não têm membro suficiente, já que o professor de educação física falsificou o formulário de inscrição do Itadori pra ele entrar nos esportes em vez de entrar no clube de adoração do capeta. Tirando o fato de que eu acho que isso pode ser até classificado em alteração de documento, né, mas vamos esquecer isso. O Itadori entra numa competição com o professor pra ver quem joga um peso mais longe, e o prota ganha de boa, mano. O moleque tem uma força do demônio e ninguém questiona o fato dele ter quebrado um recorde olímpico. Depois de esculhambar com o treinador, o prota vai ver o vô dele no hospital, porque o velho já tá nas últimas e ele também tá muito amargo, porque ele é um velho preconceituoso e não aceitava que a mulher do filho dele era... Eu não posso contar porque seria um spoiler muito grande e eu não sou piscine pra dar esses vacilos. Nisso o velho pede pro Itadori salvar o máximo de pessoas possíveis pra ele morrer rodeado de pessoas boas, em vez de morrer sozinho e amargurado que nem esse velho. Aí o velho paçoca. E sem respeitar o luto nem nada, o grande Fushiguro aparece exigindo um bagulho que o moleque tinha pegado, que era pique um amuleto que afastava maldições porque o bagulho era muito forte. Mas o prota tinha entregado pros amigos dele que ia abrir na escola hoje à noite. E quando eles abrem, o impossível acontece. Começa a aparecer um monte de capeta das paredes, um monte de capeta do teto, tá caindo capeta na orelha dos outros. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. A coisa mais impossível aqui é que esses dois adolescentes realmente invadiram uma escola sem ninguém à noite e realmente só estão abrindo um dedo. Nisso Fushiguro aparece pra salvar o dia e começa a matar os capeta que tava saindo do teto, saindo da parede. O que é como eu disse antes, se fosse na vida real provavelmente ele ia chegar ali e ia só ver duas pessoas correndo no escuro levantando as calças. Nisso eles conseguem resgatar os dois depois do Itadori dar um salto de 4 andares, mas adianta alguma coisa? Porra nenhuma, porque um capetão maior ainda aparece e esse não tá dando pra matar, por quê? Porque ele é um categoria 2, o bicho é pica. Então como última opção o prota acaba comendo aquele dedo podre, feio pra caramba que os amigos dele tinham desembalado. E aí ele reencarna no Sukuna e mata a maldição como se não fosse porra nenhuma. E já manda uns papo torto também. Sukuna, que porra é essa? Como assim, criança? Mas ele não consegue ficar por muito tempo, porque além do Itadori conseguir trocar e voltar do próprio corpo quando ele quiser, até porque o corpo é dele, né? O nosso lindo, maravilhoso, gostoso, extremamente injustiçado no vídeo do Danael, dos personagens mais bonitos, que quase me fez desinscrever do canal dele, o grande Saporra Gozo aparece e dá aquela humilhada de leve no Sukuna. Aquela humilhadinha gostosa, com direito a sentada no inimigo. Isso aí serviu pra nós ver que o prota consegue controlar a transformação do Sukuna. Não é aquela parada do tô nervosinho e ele sai quando eu quero, porra. A prática vai tremular um pouco no decorrer da história, mas essa informação é a que foi passada pra gente agora, então por enquanto é isso. Depois disso nós volta pro presente, com o Saporra explicando pra nós que itens amaldiçoados são indestrutíveis, mas se alguém conseguir consumir e absorver eles, e alguém matar essa pessoa, o item amaldiçoado acaba sendo destruído junto com a pessoa. Então o prota ele tem duas opções, morrer agora com um dedo só, ou morrer depois com os 20 dedos no toba. E já que ele vai morrer de qualquer forma, ele escolhe morrer com os 20 dedos logo de uma vez, porque se for pra se fuder, que seja com todos os dedos pra arrombar tudo de vez. Nisso, depois do prota cremar o vô dele e comer mais um dedo, o nosso grande Saporra Gozo leva o prota pra escola de Jujutsu pra fazer uma entrevista com o diretor da escola, e se ele for rejeitado, ele vai morrer também. Nisso a gente vê que o Hamelo Sucumba consegue se manifestar do corpo do prota quando ele quiser, mesmo não conseguindo dominar. Espero que isso não aconteça quando ele tiver com uma garota, pra que não tenhamos mais uma discussão chata como a Kurama assistindo a criação da concepção de Boruto. Lá na entrevista o prota começa a apanhar muito por ter dado uma explicação bosta. Então o diretor manda a pio que, convenhamos, é muito boa. Você tem realmente um objetivo ou faz porque lhe disseram que seria uma boa ideia? No caso do Itadori, ele diz que vai se virar um feiticeiro porque o vô dele pediu. Mas aí entra na questão, que no momento em que tudo estiver dando errado, quem será que você vai culpar? Mesmo sem querer. Claro, não tente dar passos como louco, com coisas que você não tem 100% de garantia. Mas faça o que você quer. Não se baseie tudo no que as pessoas propõem pra você. Porque quando começar a apertar a situação, sem querer, você vai acabar terceirizando essa culpa. Depois de apanhar um pouco, ele consegue dar uma resposta um pouco mais satisfatória sobre ele querer fazer uma coisa que ele quer fazer, porque ele não quer o peso de não ter feito nada, sabendo que ele poderia ter feito algo. O que, convenhamos, é quase a mesma coisa, mas o que importa é que ele decidiu isso. Depois dele ter aceito, a gente vai encontrar com a Smurfette da equipe. No começo parece que ela vai ser uma personagem irritante, tão julgadora sem conhecimento prévio, mas isso foi só um bait, porque ela é tão tapada quanto o prota. Saporra Gozo leva o grupo pra matar um bicho num prédio abandonado, pra testar eles. E lá tem uma crítica que eu gostaria muito que a vida seguisse. As maldições são criadas por sentimentos ruins, e o capeta começa a falar umas paradas de nota fiscal
local. Por favor, quando eu comprar alguma coisa, se eu precisar, eu peço essa porra. O Prota acaba matando o capeta muito de boa. E a não para, coça o saco, encontra outro capeta lá em cima dentro do manequim. Bicho tarado da porra. E mata ele de boa também. E quando você pensa que já acabou, o Kabuto, depois do crack, aparece com um refém. E quando a coça o saco desiste pra salvar o moleque, o Prota atravessa uma parede arrancando o braço do capeta. E com isso o bicho tá fugindo. Mas aí a coça o saco pega o braço dele, um boneco de voodoo, e mata o bicho à distância. Muito pica. Nisso entra uma historinha bem por cima falando dela e de uma amiga dela que era da cidade e foi morar na roça. Que era linda como uma boneca e gentil como uma freira. Mas por um motivo besta que umas pessoas burras estavam falando merda dela, que ela era uma metida, até que ela não aguentou toda essa perseguição e acabou se mudando de novo. Então a coça o saco entrou na escola de jutsu pra vir pra Tóquio de graça, pra encontrar com a amiga dela. Pra vir pra Tóquio de graça, porque ela não tem dinheiro, pô. Mesmo depois deles já terem acabado de fazer a missão, o anime já pula alguns dias e eles já estão fazendo outra missão. E esse anime aqui ele é bem direto ao ponto, cara, sem rodeios, ação e foda-se. Se pelo menos tem uma sustância, tá bom, né? Dessa vez eles incumbiram a galerinha do barulho ali pra salvar uma galera da penitenciária, porque tava nascendo uma maldição grau especial lá. Vamos lá, primeiro, maldições de grau especial geralmente só são exorcizadas por xamãs de grau 1 ou superior, o que no momento eles não estão nem perto. Segundo, se fosse eu o incumbido de salvar esses caras do reformatório aí, eu já teria abandonado essa missão aí. Acho que a minha moralidade não é tão alta assim. Mas o Itadori vai lá, por quê? Porque ele ficou com dó da mãe do cara, e quando eles encontram o corpo do cara lá dentro, ele já tá muito do morto. Então o Prota e o Fushigusho entram no debate do tema de Monster. E se você salvar uma pessoa que causará mais mortes? Mas eles são interrompidos porque a coça o saco cai num buraco e eles também encontram com um capeta muito feio que parece que veio de Jojo. E é claro que eles ficam com o cu na mão e o Fushigusho acaba fugindo enquanto o Prota segura o capetão lá atrás. E como ele segura, eu te digo, apanhando muito. E quando o Fushigusho toma uma distância, o Prota solta o capeta do Sukuna. Nisso, o fela da mãe mata o capeta feio da peste. Muito fácil, como se não fosse porra nenhuma. E por algum motivo, o Prota não consegue trocar de volta dessa vez. E o Sukuna aproveita pra atacar o Zarai. E ele até arranca o coração do Prota pra ele não conseguir voltar. E nisso ele taca uma sova no Fushigusho. Mas aí o Fushigusho manda uma frase legal. A realidade desigual é a única coisa que todos recebem por igual. E no momento que ele ia fazer uma coisa muito foda, que nós só vai ver no mangá muito mais pra frente, o Prota se sacrifica pra não deixar os parça dele morrer. E olha aí, ó. Pode não parecer, mas ele está muito do morto. Cortando pra apresentação dos vilões, que diga-se de passagem, é uma boa apresentação. Por que você apresentar a ameaça de uma maneira muito magistral? Não tem necessidade. Olha o Barba Negra, por exemplo. Muito bom, cara. Em contrapartida, a gente é apresentado pros alunos que a gente não tinha visto ainda. Fica um climinha porque a Maki chega zoando sem saber que o protagonista, ele está muito do morto. Mas não é exatamente, porque ele volta um pouco depois de fazer um pacto burro com o Sukuna, dentro do domínio inato dele. Sukuna propõe pro nosso protagonista reviver ele, e em troca de quando um mesmo disser uma palavra específica, ele vai tomar o corpo do nosso protagonista por 1 minuto. E depois de firmar esse contrato, o protagonista vai esquecer que eles fizeram esse pacto. Em troca, ele revive o protagonista. Enquanto o protagonista está sendo revivido, os vilões começam a aparecer mais vilão. E aí eles começam a conversar sobre selar o Gojo e trazer o Sukuna pro lado deles. Mas então o cabeça de vulcão começa a ter uns lapsos de superioridade burrítica e diz que vai matar o Gozo. Enquanto os caras tá falando essas bostas sem sentido, o Gozo tá lá treinando, ensinando o básico pro protagonista. E aí ele usa uma analogia de energia amaldiçoada, como se ela fosse eletricidade e os encantamentos fossem como se fossem eletrodomésticos. E que você, pra ter um encantamento, você tem que nascer com isso. Ou seja, o protagonista não tem. Então a gente tem uma frase do Gojo que envelheceu como vinho. Olha só. Eu tenho mais medo de quem atropela tudo com coisas tão básicas do que quem usa Jujutsu. Guarda essa frase aí, porque na nova temporada isso aí, mano, isso aí vai ser muito bom. Mas então vamos citar os ingredientes do grande treinamento do grande Saporra Gozo. Um boneco que se ativa quando você para de jogar energia dentro dele e uma cacetada de filme merda. A ideia é o protagonista não parar de mandar energia pro boneco, mesmo estando constantemente em distração. Ele tem que saber controlar o fluxo de energia dele automaticamente. E se ele mandar muito ou pouco... Enquanto o protagonista tá apanhando pra um boneco de pelúcia, tem outra coisa que vai apanhar. Opa! No começo, como todo bom animezinho de porrada, o vilão parece que tá ganhando, mas na verdade ele nem sequer tocou no Gozo. Tudo que chega perto dele é desacelerado infinitamente, quanto mais se aproxima, fazendo você realmente nunca encostar nele de verdade. Parece o poder do bebê verde feio da porrada lá de Jojo. Ai, quem copiou? Vamos se inspirar em um paradoxo. E como eu não gosto de Jojo, eu prefiro ficar com o Gojo. Depois da explicação, isso aqui vira basicamente um show-off de porrada desenfreada. O bagulho tá tão foda-se que ele foi lá buscar o protagonista onde ele tava e levou ele ali pra acompanhar a luta, só para o protagonista ver o massacre do cara, e também para mostrar pro protagonista como funciona as expansões de domínio, que é basicamente um lugar confinado que você cria com energia e tudo lá dentro está ao seu toque, ou seja, todos os ataques têm 100% de garantia, e que existem poucas maneiras de escapar, e que uma delas é expandindo o próprio domínio. Pra tu é fácil, né, seu filho da puta? Tem uma expansão poderosa pra caramba, só que mais pra frente a gente vai descobrir que poder não é tudo dentro dessa porcaria dessa obra, tá? Pode ser 99% de tudo, mas não é tudo. Nisso o Gozo ganha fácil, então aparece uma outra maldição surpreendendo eles, tão poderosa quanto esse carinha aí, que apanhou pra caramba, mas ela é poderosa, é só atora que é muito fora da curva, tá ligado? E leva a cabeça falante embora também. Voltando pra escola, os carinha que vão competir no amistoso com a nossa escola acaba de chegar, e um deles já começou a encher o saco. O moleque que morreu era uma maldição, era bem melhor ele ter morrido e blá blá blá. Cala a boca, vagabunda. Deixa o nobre cavaleiro falar.
qual o seu tipo de mulher? Porra, mami ou daddy? Eu vou no daddy, né? Porra, Danael, para de entregar seus feitiços assim de graça. O grandão esquisito vem perguntando qual é o tipo de mulher do Fushigucho, porque dá pra você saber muito sobre uma pessoa baseando-se nos interesses atrativos dela. Então o Fushigucho começa a falar uma parada sobre convicção e os caralho, e mano, na moral, vamos abrir o jogo, tá? Quando você mesmo, você que tá assistindo, você abre o Tinder, o que você olha primeiro, as fotos ou os interesses da pessoa? Os interesses. Teu cu. Você pode mentir pra si mesmo, você pode mentir pros outros, mas a sua consciência canta outra sinfonia, cara. Não devemos nos atentar somente ao superficial, mas aparências sempre foram e sempre serão tapetes de fachada de entrada. Por não ter dado uma resposta satisfatória, o Todô começa a meter a porrada desenfreada no nosso querido Fushigucho. Se não fosse pelo Pandão e pelo Inumaki, talvez desse bosta, hein? Nisso o cara vai embora porque ele tem uns ingressos pra encontrar com uma idol. E ele diz que gosta de mulher alta, e ela tem 1,80. Isso é alto mesmo, né, mano? Eu gosto de mulher perto do meu tamanho, e às vezes eu esqueço que eu sou considerado alto. E no meu trampo só tem maluco do meu tamanho pra cima. A maior parte das vezes eu tenho que olhar pra cima, tomar no cu. Enquanto a galera tá falando de umas coisas importantes, o Gozou foi encontrar com os anciãos, acusando eles de terem mandado os calouros numa missão suicida na ausência dele. E que além do próprio Saporra, tem muitos alunos poderosos aparecendo depois do incidente com cabeça costurada. E que esse tradicionalismo porreta que os antigos xamãs têm vai acabar indo pra casa do caralho se depender do Gozou. Em paralelo, nos mostra o Prota e um amigo do Gozou no cinema onde uns moleques tinham sido mortos de um jeito muito estranho e deformado mesmo. E quem fez isso é esse cara miserável, desgraçado cinza, que eu vou chamar de ET Bilu. E esse moleque do lado dele é só um Zé Mané que não tem noção do perigo. Esse moleque aqui é um carinha que ele sofria bastante bullying. E um dia que ele tava matando aula no cinema, ele viu que o ET Bilu matou uns caras. E o que ele fez? Correu? Fugiu? Não, ele foi atrás do cara pra saber como ele fez isso e pedir pra ele ensinar ele. Porque como ele mesmo disse, se houvesse um botão pra matar todas as pessoas que ele odeia, ele não aceitaria. Mas se houvesse um botão pra matar todos que odeiam ele aceitaria sem hesitar. Vou falar uma coisa pra você, cara, isso dá muito certo pro presidente da Coreia. Depois disso a gente começa a acompanhar o nosso protagonista com um dos melhores personagens dessa porra, porque ele não gosta de ser feiticeiro, mas ele também não gosta de trabalhar em empresa, hein? Então ele ficou onde ele se dá melhor. Eu tenho experiência em trabalhar em metalúrgica, fui líder de qualidade de produção por um tempo, e o que eu posso dizer pra você, cara, é que é uma merda. Porque se você pega no pé da produção, a diretoria gosta de você, mas os funcionários te odeiam. E se você escolhe ajudar a produção, a diretoria te detesta. Eu escolhi ajudar os funcionários e eu fui mandado embora. Até que demorou uns anos pra falar a verdade. E hoje em dia eu tô tentando ser youtuber, mas aí eu descobri que eu odeio a minha procrastinação. Enquanto eles estão investigando, eles encontram um capeta feio do caralho. E aí a gente tem a explicação de como funcionam os poderes do Nanami. Como eu amo isso, cara, sério, eu não tô nem zoando, eu adoro isso, cara. Eu adoro quando o bagulho tem detalhamento. Mas eu não vou falar. Eles ganham dos bichos de boa e acabam descobrindo que eles não eram maldições, e sim humanos inocentes que foram transformados em monstros. O protagonista fica meio deprê por um tempo, mas depois ele se recompõe. Então o Nanaminha manda o protagonista e o assistente investigarem o Junpei. Falando no Shupei, ele tá batendo um papo torto com aquele ET Bilu, filho da puta, eu odeio esse cara. Falando sobre amar, gostar, odiar, indiferença. Então o ET Bilu fala pra ele que isso aí é papo furado, de encher linguiça. Que ele enxerga a alma e que se você quiser fazer algo, você tem que fazer. Se você tem fome, você come. Se você odeia, você mata. Aí você tá misturando um pouco as bolas, né, cara? Comer por fome é uma necessidade pra viver. Matar por ódio, não. Mas deixa esse papo pra lá, porque o Nanamiya chegou pra meter a porrada em você, seu filho da puta. Você acha que a alma reside no corpo? Ou você acha que o corpo se forma ao redor da alma? Cala a boca, maluco, para de filosofar e cai na porrada. Mas sim, ele diz que a alma veio primeiro e que o poder dele é metamorfar tudo que tem a alma. Nisso eles entram numa porradaria legal que tava pendendo pro ET Bilu porque ele manipulou a alma de umas duas pessoas que estavam nos bolsos dele pra atacar. Fora que ele também pode manipular a própria alma pra melhorar os atributos dele. A luta tava bem pro lado dele, até que o Nanamiya começa a falar sobre umas paradas de hora extra e aí o jogo vira, não é mesmo? Os dois estão caindo na porrada e o protagonista tá fazendo amizade com o Shupei. Porque o Junpei gosta de assistir uns filmes trash e o protagonista ele foi obrigado a assistir muito filme porreta, lembra? Então a mãe do Junpei chama o protagonista pra jantar, e enquanto Nanamiya tá sofrendo, faltando um pedaço da barriga. A disparidade aqui tá muito grande, mas pelo menos ele tá melhor que a mãe do Junpei, que foi morta por uma maldição que foi atraída por um dedo do Sucumba, que o ET Bilu tinha colocado na casa do Shupei. O maldito ainda vai lá confortar o moleque que tava quase mudando os pensamentos que o ET Bilu tinha colocado na cabeça dele. É foda. E agora que ele perdeu a mãe, o moleque ficou dark, o moleque ficou louco. Então o ET Bilu modifica o cérebro do Junpei pra ele conseguir usar Jujutsu. E agora ele vai usar pra matar quem fazia merda com ele. Mas é claro que o nosso protagonista não vai deixar o Junpei fazer isso. E como ele faz isso? Metendo a porrada nele. Até que o Junpei começa a parar, ele começa a desabafar e o nosso protagonista começa a entender o lado do moleque. E quando o cara já tava quase indo no lado do protagonista, o maldito do ET Bilu aparece e transforma o moleque num Totodile, velho. Carai mesmo. Então o moleque que sobrou fica putaço, velho. Ele fica puto pra caramba. E os caras me mandam uma referência de Hunter x Hunter, mano, com a informação de que o nosso protagonista é um receptáculo e o protagonista consegue acertar a alma do ET Bilu. É só uma cena de rage de anime? É, mas porrada é da hora, foda-se. A luta continua e o protagonista começa a apanhar bastante. Valeu de que o rage. Até ele ser atravessado por uns espetos criados pelo ET Bilu. E o mesmo tenta modificar a alma do protagonista, mas o Sucumba também tá lá dentro. Então ele mete o apavoro no ET Bilu que começa a apanhar um pouco. Tanto do protagonista quanto do Nanamiya que acabou de chegar. E qual é o plano? Meter a porrada,
desenfreada nele até dizer chega. Enquanto a batalha continua, o que o Nanamiya mais temia acontece. O ET Bilu, o Marmito, acho que Marmito fica melhor, o Marmito aprende a fazer uma expansão de domínio. E diga-se de passagem, uma das mais letais de toda a obra. Porque a habilidade do cara é basicamente um insta-kill. E dentro do domínio dele, o acerto é garantido. Então, entrou, morreu. A não ser que ele fique brincando que nem um idiota, assim como ele tá fazendo agora. Porque o que a gente viu, quanto mais poderosa uma expansão é por dentro, mais fácil é de quebrar ela por fora. Afinal, não faz diferença. Quem caralhos quer entrar no domínio do inimigo? Opa! O nosso protagonista entra na expansão de domínio do Marmito, e isso faz com que ele encoste na alma do Sukuna automaticamente. E como ele já tinha tomado um esporro da última vez, dessa vez o Sukuna mergulha ele no próprio sangue de CGI. O que deu tempo do protagonista e do Nanamiya, que já tava tendo uns flashbacks de morte, lembrando quando ele saiu do trampo dele e voltou a ser um feiticeiro depois de ajudar uma menina. Quando a expansão do Marmito foi quebrada, ele saiu fugindo que nem um rato e entra no esgoto. É isso aí, seu verme, seu maldito, seu lugar é junto da merda. Depois de toda a merda que aconteceu, nosso protagonista tá meio que perdido em devaneio sobre o que é uma morte digna, e que tudo agora tá se encaminhando pro intercâmbio das escolas. E claro que mesmo com toda a segurança da escola, o capeta humano tá planejando tudo por trás dos panos. Além dele tá planejando, o Saporra também tá planejando o retorno triunfal do nosso protagonista, porque se você lembra bem, todo mundo acha que ele tá morto. Então quando toda a galera tá reunida pro esqueminha deles ali, o Gozo aparece apresentando o nosso protagonista vivinho. Pô, sério? Ninguém chorando? Pô, durão, hein? Então o diretor Shifu começa a explicar como que vai ser feita a competição dos caras. Mas pode jogar toda essa explicação do diretor no lixo, porque ninguém vai fazer essa porra. Porque quem não tá tentando matar o protagonista vai tentar salvar ele. Convenhamos, o mestre da outra escola é um dos anciãos que foi incumbido de matar o protagonista. E aí, quando ele descobriu que ele tava vivo, ele manda os moleques terminar o serviço. Mas o Todou manda o papo pra geral, que quem tentar mandar nele vai morrer. Será que ele realmente consegue matar esse velho aí? Não sei. Outra coisa que a gente não sabe é o que o Saporra falou, é que provavelmente tem um traidor entre os feiticeiros, e ele pede pra amiga dele investigar em Kyoto enquanto ele investiga em Tóquio. Então depois da conversa, a competição começa. E ela manda umas frases motivacional pra motivar a galera que tá no meio da competição. Não há quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E aí dá-lhe cair na porrada. O primeiro que aparece é o gorilão, pra enfrentar com o protagonista, que fica pra trás pra atrasar ele. Enquanto o resto da galera vai lidar com o resto do pessoal e matar as maldições que estão sendo ignoradas totalmente pelo time adversário. Porque eles estão querendo matar o protagonista. Menos o gorilão, que ficou em choque quando o protagonista, depois de apanhar muito, diz que o tipo de mulher dele é igual ao do gorilão. Eu gosto de mulher alta com bunda grande. Depois disso, o pessoal começa a entrar em combate com o pessoal que já tinha desistido de matar o protagonista. Por quê? Porque ele tinha tomado um chega pra lá legal do gorilão. Porque ele tava curtindo o protagonista. Ele tava até ajudando o moleque a melhorar o poder dele mesmo. Porque ele é forte, mas ele tá desperdiçando muito potencial com esses golpes atrasados. Se você parar pra pensar, vale a pena se o inimigo não sabe. Mas depois, se ele reforçar um pouco mais o tempo que ele usa, o double saque aí não vale de nada. Por exemplo, suponhamos que o soco normal tenha 30% da força e a energia vinda depois tem 70%. Se o inimigo souber da característica da habilidade do protagonista, é só ele reforçar pra defender 2 golpes consecutivos, com uma força abaixo de 70% do total. Agora, se ele simplesmente atacar com os golpes carregados normal, não teria o double impacto, mas todos os golpes dariam 100%. Vale mais a pena dar um golpe carregado do que 2 mais fracos. Claro, enquanto o protagonista tá conseguindo um novo professor, a porrada tá comendo solta com o resto da galera também, hein? Enquanto a Coça o Saco tá lutando com a Olga, o Panda tá caindo na porrada com o boneco de ventrílogo do Mekamaru. Esse carinha, todo caído, ferrado, farpento aí, tadinho, olha a situação do caboclo. Mas por consequência, por ele ter um corpo super fraco, ele tem uma energia grande pra caramba. O suficiente pra controlar o boneco dele na área inteira do Japão. Mas eu acho que não vale a pena, tá? Agora o Panda é parecido, mas não. O Panda é um boneco amaldiçoado que age, pensa e luta por si só. O diretor Shifu basicamente criou vida e treinou o Panda. Então a luta continua. O Panda deixa de ser Panda, graças ao bom pai, porque eu não gosto de pandas. Mas desse aqui eu gosto, ele é gente boa. E agora, como é que eu chamo ele? Porque o gorila é o Todô. Esse aqui vai ser o Golira. Nisso a porrada continua com o Golira, Panda, outra coisa que a gente não sabe muito bem, provavelmente vai aparecer no mangá. E até faz amizade com o cara depois de meter a porrada nele. E pra terminar a saída dele, ele manda uma empinada fatal. Aqui e com a Maki que tá enfrentando a pobre. Tadinha da pobre. Já tava apanhando na vida, agora tá apanhando no físico também. Porque ela toma um sacode, cara. Tanto que, como a gente tinha visto, a Maki é nível 4, mas com as habilidades dela, ela poderia mesmo ser um nível 2. Fácil, fácil. Mas a família Zenin é uns pau no cu. Tanto com mulheres quanto com pessoas que não nascem com habilidades. E muito menos com pessoas que não nascem com energia. E a Maki gabaritou todos os requisitos pra ser odiada pela família dela. Quando nós entramos nessa questão, a loirinha começa a usar a discriminação que a Mai, a irmã da Maki, sofreu no clã Zenin como justificativa contra a Coça o Saco. Mas na moral, por que caralhos ela ainda tá ali? Por que você tá levando em conta tudo isso, mas não leva em conta matar o protagonista que também tá sofrendo por porra nenhuma? E melhor ainda, por que você não liga pra própria humilhação que a Maki sofreu também? Basicamente a mesma coisa. Se pá até mais, porque além dela ser mulher naquela porra daquele clã, ela não tem energia. No momento que a Coça o Saco tava pra matar a loirinha com a marreta biônica, ela quer arrancar a cabeça da doida. Ela toma um balaço lá da casa do chapéu, mira boa da porra. Agora imagina o que essa desgraçada faria com uma sniper. Nisso a Maki aparece e as irmãs começam um duelo. Com isso a Maki tentando se aproximar enquanto a Mai saca da ignorância de aço.
e começa a meter bala. E quando as balas acabam, a Maki pula pra meter o golpe final, mas aí a Mai literalmente cria matéria, energia do nada e dispara uma última bala pra acertar a Maki no ar. Mas a mina segura a porra do disparo na mão, com a mão, maluco. O poder da Maki é parecido com a do Mekamaru, só que ao contrário, ela ganha força em troca de energia, que eu acho que é muito melhor pra falar a verdade, em vez de ficar catatônico. O poder e a situação das gêmeas aí é um pouco complicado e é um spoiler da porra, então eu não vou explicar a falta de coerência que isso vai dar um pouco mais pra frente, porque mais pra frente ainda vai ser explicado e a explicação é boa, valeu? Isso aí vai acontecer logo uma terceira temporada, e olha lá, então aguenta aí. Depois disso a Mai perde de lavada, até porque ela tem a força de uma pessoa normal e se ela tomar uma bicuda da Mai, ela acho capaz dela morrer. Nisso ela começa a fazer o quê? Ela começa a dar uma desabafada, né? Porque quando o inimigo perde, ele tem que desabafar. É complicado, porque a Mai nem sequer queria ser uma feiticeira, mas quando a Maki começou a ir contra a família e virou uma, a família filha da puta começou a fazer a Mai sofrer a mesma coisa. A Mai nunca ligou de ficar na merda se fosse com a irmã dela. É foda, cara. Em outro lugar tá o Fushigushu lutando com o cara que manipula sangue, mas só o dele. Ele consegue manipular só o sangue dele. Mesmo assim é muito pica, cara, porque ele pode manipular coisas que estejam com o sangue dele pra, tipo, deixar até ligado, saca? Fora que ele também pode acelerar o metabolismo dele por dentro do próprio corpo, deixando ele, tipo, muito foda, como se ele tivesse drogado. Drogado, muito foda. Já já nós volta porque foda-se a competição. Porque o Salmão encontrou o capeta chifrudo que tinha ajudado o saco de pancada do anime quando ele tava lutando com essa porra. E ela não tá sozinha. Mas a galera não sabe. Então eles ainda estão lutando. O herdeiro das 10 sombras com o herdeiro da manipulação de sangue. Eles têm uma porradinha ali, uma trocação de golpe, mas eles são interrompidos pela Hanami, maldita chifruda, que nasceu do medo das pessoas de tomar Gaia. Enquanto isso, os professores estão chegando pra ajudar a galera porque o caldo azedou. Mas tem uma barreira impedindo o Saporra de entrar. Geral pode entrar e sair quando quiser, menos o Saporra. Essa é uma condição que deixaram na barreira pra deixar ela um pouco mais forte. Quanto mais desvantagens tem pro criador da barreira, mais efetivo é o efeito. Ou seja, se o cara doido das araras aí tivesse do lado de fora, isso aí ia ficar muito mais forte. Enquanto isso, a molecada tá tentando alguma coisa contra a chifruda, que só quer proteger o planeta. Ela fala que ela só quer um tempo sem os humanos, pro mundo voltar a ser o que era. Enquanto fica nessa cena feita pra colocar de wallpaper no PC, ela começa uma perseguição, enquanto o Salmão paralisa ela e os caras atacam. Mas isso não dura muito, porque por ela ser muito forte, o Salmão acaba ficando ferrado da garganta com a diferença, mesmo usando umas palavras pouco destrutivas. E se ele usar umas palavras muito destrutivas, é capaz dele morrer e o bicho só ficar com dor de cabeça. Mesmo assim, ele grita pro bicho sumir e ele quase morre com isso. Tadinho dele, olha só, tá cuspindo sangue. Poder porreta esse seu, cara. O esquema seria você ser um combatente, usar umas ferramentas amaldiçoadas e ir lutando enquanto você fala algumas coisas pra atrapalhar o movimento do inimigo. Tipo, bate palma, levanta o braço, sei lá, pra te dar brecha pra atacar, tá ligado? Mas fazer o quê? Burro é foda, né? Mas não tem problema, porque a Maki aparece pra ajudar, então o Fushigushu pega um bastão de 3 partes e entrega pra Maki lutar. E essa porra é uma arma de nível especial. Agora me pergunta como essas porras são feitas. A dupla começa a lutar com a chifruda e o esquema tá até que interessante, cara. O Fushigushu fundiu o cachorro branco com o cachorro preto e fez um lobisomem. Mas quando eles acharam que estavam fazendo alguma coisa, o Fushigushu acaba tendo uma planta enfincada na barriga e a Maki é capturada. Mas mais uma vez não tem problema, porque os brother aparecem pra fazer a substituição. Mas o gorilão não vai ajudar o protagonista por enquanto até ele conseguir fazer um raio negro, que é liberado quando o usuário usa energia de maneira cirúrgica, e com isso causando um dano 2,5 vezes mais forte. Você pode achar pouco, mas imagina que um soco tem 50 quilos. Vamos ignorar um pouco mais a velocidade de aceleração e um impulso, impacto e os caralho, beleza? É só um exemplo. Um soco de 50 quilos iria virar um soco de 120 quilos. Agora imagina esses caras aí que dá porrada de rua à árvore. O bichinho que não tava sentindo nada agora tá fazendo esse som. Depois disso, o diretor tacou o foda-se nessa cena e mais ainda pros animador. Você não vai dormir hoje. Mas, chefe, eu quero ver família. Cala a boca, vende família. Faz anime bonito pra Alan fazer review. Obrigado, diretor, agradeço. Posso dormir? Dormiu, caralho, vai trabalhar. Nisso a chifruda começa a ficar animadona porque ela tá lutando. E agora o gorilão vai usar a habilidade dele, que é trocar de lugar e posições com pessoas e maldições e energia. Qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada ele consegue trocar de lugar. É um bate e volta, volta e bate. Uma habilidade simples, mas chata de se lidar, porque você não sabe quando ele vai trocar com a pessoa ou não. E quanto mais pessoas tem, mais chato ainda. Habilidade simples, mas com muitas aplicações. Valem tanto quanto habilidades poderosas por si só. E essa luta tá muito boa, cara, sério, muito foda mesmo. Porradaria franca e simples, tanto que nesse tempo o protagonista acertou 4 raios negros seguidos. O problema é que agora a chifruda tá começando a se acostumar com o poder do gorilão. Então ela usa aquele poder que ela usou contra o Fushigushu. E esse poder afeta quanto mais energia a pessoa tá usando pra se defender. Ainda bem que o gorilão percebeu isso aí bem na hora, porque isso aí ia ser um belo de um insta-kill. Já que nada tá funcionando e o gorilão tinha dado um golpe muito forte com a nuvem brincalhona na cara dela, a chifruda ia usar a expansão de domínio dela, mas é interrompida pelo lindo, maravilhoso Saporra Gozou, que quebrou a barreira que impedia ele de entrar. E o resto da galera tava entrando em combate. O velho da guitarra e a mina das roupas antigas que tava lutando com um moleque chato da porra, moleque maldito, odeio esse
cara, puta que bicho insuportável da porra. Já dá raiva dele agora, conforme a história for passando, só vai piorar, cara, só vai piorar. Mas então essa porra dessa espanca geral, arranca o braço e a perna do Pocatelha e quase mata a chifruda com um poder quebrado da porra que apaga a matéria. Só mais uma segunda-feira, bicho. Maluco roubado da porra. Enquanto tava acontecendo toda essa merda, o Marrito invadiu a escola e roubou umas paradas. Nisso nós fica sabendo dos planos dos caras. Eles querem selar o Saporra dia 31 de outubro no famoso arco de Shibuya, que eu não tenho certeza se vai ser no próximo arco também, mas tomara, por favor, porque, mano, é muito top mesmo. Essa saga é muito foda, na moral. Não tem como estragar. Se for bem feito, é um nota 10 garantido, cara. Então a gente entra no episódio do beisebol e seu merdinha, que foi o filho da mãe, que fica perguntando coisa sobre como as maldições conseguiram as pinturas da morte ou os dedos do Sukuna, ou quem caralhos é esse personagem aqui, é você, seu merdinha, que pulou essa porra desse episódio do beisebol achando que era filler. Maluco, seu filho da mãe, isso aqui não é um filler, não é porque não tem porradinha, que quer dizer que não é canônico, porra. Assiste e presta atenção na explicação do maluco, velho. Voltando, nisso a galera começa a jogar um beisebol pra terminar o intercâmbio, e nesse jogo, uma galerinha começa a entender um pouco mais o lado do protagonista. Aí depois, mais pra frente, quando eles estão ajudando o protagonista e você fica reclamando que não faz sentido porque eles odiavam o protagonista, é porque você pulou a porra do episódio de beisebol. A galera tá se entrosando um pouco enquanto os diretores, o roqueiro e o Shifu estão batendo um pouco um papo ali pra deixar o protagonista em paz. Mas sabe quem não tá em paz? Esse carinha aí, ó. Com essa cabeça, a zoação que esse cara recebeu na vida dele deve ser muito foda. Nisso, nossa molecada vai investigar os BO que tá acontecendo, porque uma galerinha tá morrendo depois que eles ficam reclamando que as portas não tá trancadas. Nisso, eles vão buscar umas pistas na antiga escola do Fushigusho. E lá eles descobrem sobre matar o ponte do suicídio, onde uma galerinha ia fazer uns testes de coragem. Papo idiota do caralho. Mas essa é a pista, então eles vão fazer um bang jump pra ver se eles são amaldiçoados como as pessoas que fizeram e morreram. O problema mesmo é que a tapada da irmã do Fushigusho também fez essa porcaria desse teste de coragem. Então agora meio que virou uma corrida contra o tempo pro Fushigusho, então ele tem que matar o mais rápido possível quem tá fazendo essa merda. E quando ele estava lá pra matar o capeta da ponte, uma das pinturas da morte que o Marrito meio que invocou aparece também. Então o Itadori vai lutar com o irmãozinho aí, esse bicho feio aí, ó, que dispara sangue, enquanto os outros dois vão lutar com o capeta da ponte. Mas a Koso Sako acaba sendo capturada por uma outra pintura da morte que também controla sangue. E esse aqui eu vou chamar de Jojo. E enquanto o Fushigusho tá lutando com o demônio da ponte, que agora virou um classe especial porque absorveu um dedo do Sukuna, mas agora o Fushigusho também tá mais forte, né? Não tudo isso, mas ele tá mais forte. Olha pra cara de louco dele, quando ele lembra de uns papos que ele tava tendo com o Saporra, porque agora o Fushigusho consegue fazer uma porra de uma expansão de domínio incompleta. Com isso, quase morto, ele vence o bicho feio da porra e começa a pensar sobre ele ter sido vendido e tal. Cai a explicação melhor aí na próxima temporada, valeu? Enquanto isso, o protagonista e a Koso Sako estão lutando com o Jojo e o Sapão lá. Então ele consegue acertar os dois com o sangue dele, então a habilidade deles é ativada, o que faz os dois apodrecerem vivos. Enquanto isso, é claro que dá tempo do Jojo aí ter um flashback do passado dele também. A história é que uma mulher engravidou de um espírito amaldiçoado, maluca, doidona, esquisita do caramba. Sim, então quando ela tava sendo perseguida, ela pediu clemência pra um templo, mas quem morava lá era o chefe do clã Kamo daquela época, que fez ela engravidar mais 8 vezes, totalizando 9 filhos gerados por humano e maldição. E como ele fez isso, não posso falar. Voltando pra luta da Koso Sako com o protagonista que tá com o sangue do inimigo dentro deles, então ela faz o quê? Ela mete uns pregos no próprio braço pra ligar a ressonância nos caras. Meio dodói da cabeça? Meio dodói da cabeça, mas funcional. Enquanto isso, o protagonista tá metendo supapo no segundo filho mais novo, e aí quando o mais velho desliga a ressonância da habilidade deles, porque ele tá vendo o irmão dele sofrer, foi só um massacre, cara. Depois de matar o mais novo, a Koso Sako mata o mais velho à distância usando o braço que o protagonista tinha arrancado dele. Nisso o protagonista fica meio pra baixo de novo por ter, entre aspas, matado pessoas, entre muitas aspas, pessoas, mas a Koso Sako não tá ligando muito pra isso aí não, cara. Ela é muito mais radical, tá ligado? Eles encontram com o Fushigusho e o protagonista acaba comendo outro dedo do Sukuna sem querer. Agora a geral tá treinando e nós esperando a segunda temporada, que tomara que eu tenha conseguido postar esse vídeo aqui antes dela ter lançado. Fala aí, Alan do futuro. Considerações finais. Caralho, eu tô rocão. O anime é muito bom, a história é boa, o desenvolvimento mais ou menos, as coisas meio que acontecem por acontecer, mas pela história já deixar um alicerce muito bem feito pros próximos plots se seguirem de maneira mais sólida, que não pareça jogado do nada nos momentos futuros, porque boa parte do que vai ser desenvolvido a partir daqui, tudo já foi bem explicado, pelo menos no mínimo citado nessa primeira temporada. Domínio simples, restrição autoimposta, restrição do nascimento, etc, etc. Por isso eu dou um sólido 8. Gostei bastante mesmo, sério. Acho justo. Se bem que uma nota não vale muita merda, porque no final do dia, se você gostou, é isso, né? Belezinha? Beijo na neádega. Falou!